Você pode encontrar alguém na igreja que muitas vezes, querida, não é uma pessoa cristã. Pode se mostrar um príncipe pra você no início. Quantos casamentos não são arruinados? O joio cresce junto com o trigo, porque a pessoa ela mostra ser uma coisa que não é. Não seja precipitada em casar. Não dê lugar à carne no seu namoro. Namoro não é tempo de conhecer o corpo um do outro. Namoro é o tempo de conhecer quem a pessoa é. Passar por dificuldades. Se é uma pessoa esquentada, se fica grosseira. Mas tem tanta gente tão apressada, às vezes parece até ímpio, querendo casar rápido, fazer tudo rápido. E não consegue esperar no Senhor, aguardar no Senhor. Minha maior dica é: esteja imersa no reino de Deus, na obra de Deus. Quando eu conheci meu namorado, eu estava no evangelismo para a faculdade. O ambiente era propício a isso. Como é que você quer conhecer alguém da parte de Deus em ambientes das trevas, onde há trevas não há luz? A palavra de Deus, ela fala. Então, para mim, o maior segredo é: entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que te vê em secreto, e ele te recompensará. O Senhor sabe os desejos do seu coração. Ele não vai deixar passar em branco, mas é no tempo dele, não no nosso. Já faz um certo tempo que eu queria estar fazendo esse vídeo, simplesmente para mostrar alguns aspectos acerca da real sobre o movimento Eu Escolhi Esperar. Então é uma questão relevante nesse sentido de estar buscando um conhecimento um pouco mais profundo sobre essa questão da matrix religiosa, a matrix estatal e principalmente a matrix dos relacionamentos. E o pior de tudo é que utilizando muitas vezes a Bíblia como subterfúgio ou um tipo de background, né, para mostrar que é algo realmente virtuoso e tal. O foco do vídeo aqui não é necessariamente atacar o movimento aqui Eu Escolhi Esperar, mas porque a ideia é positiva, é muito boa, né? Tá ali se guardando pro casamento e etc. Só que o foco aqui é trabalhar essa questão, ou pelo menos refletir sobre essa questão do uso que se faz de campanhas, essas coisas, num sentido assim de pessoas mal intencionadas, buscando certas vantagens. E conseguindo, entende? A troco aí de pessoas que acreditam, que creem, que vão estar ali seguindo e etc, etc. Daí eu vou estar tentando trazer justamente essa questão, simplesmente para refletir. Aí você abre lá no Facebook lá deles, lá no Eu Escolhi Esperar, 2,9 milhões, no Instagram é 1,9 milhões. Tem uma certa relevância, não é algo novo, mas porque desde 2008, 2009, né, já está aí essa questão da campanha, né? E lá na descrição é dito que Eu Escolhi Esperar uma campanha cristã, que vai atuar especificamente em duas áreas. Tem as áreas aqui: preservação sexual e integridade emocional. Foi criado com o propósito de encorajar, fortalecer e orientar os solteiros cristãos a esperar até o casamento para viver suas experiências sexuais. Então basicamente vai estar aí fortalecendo, orientando os solteiros a se preservarem então para o casamento. Aí continua: outro objetivo é ajudar as pessoas a desenvolverem relacionamentos amorosos saudáveis e duradouros. Até aí tudo bem. A campanha tem uma mensagem centrada na importância de viver uma vida em santidade e pureza, baseada nas escrituras sagradas. Aí entra essa questão aqui da Bíblia, mais pra frente eu vou falar mais alguns detalhes sobre. Mas eu quero que vocês atentem no seguinte detalhe aqui, ó. Não é uma campanha voltada somente para pessoas virgens, mas também para aquelas que já tiveram experiências e agora decidiram se preservar até o casamento. E esse detalhe aqui, cara, que ferra com tudo, né? Porque o que acontece nessa questão tu dá então margem para outras pessoas que muitas vezes não compactuam necessariamente do estilo de vida cristão, principalmente pessoas às vezes mais voltadas para aspectos mundanos mesmo, mais carnais da coisa, e aí abre esse leque para elas entrarem, né? E aí tu tem gente que crê, que acredita, que segue, entendeu? O movimento Eu Escolhi Esperar, a campanha, que faz ali tudo certinho. E aí tu tá juntando então dois tipos de indivíduos, né, dentro do mesmo recinto ali, ideológico, ou então dessa questão da ideia mesmo, entende? De estar compactuando com essa questão de se preservar para o casamento. E aí é interessante porque falado aqui o seguinte: é aberta então a participação de pessoas de todas as idades, né? Então tu tem aí, não é só essa questão de abertura no sentido de experiência sexual, ou nível, né? Mas é uma abertura também de idades. Então tu pode ter homens mais jovens com mulheres mais velhas, ou vice-versa, entende? Que estão ali buscando supostamente um relacionamento e etc, etc. E aí é necessário então que haja uma certa análise
nesse sentido. Então, aberto aí a participação de pessoas de todas as idades. A campanha, apesar de ser cristã, não pertence a nenhuma denominação específica, aberta para acolher católicos, evangélicos e pessoas, outro detalhe aqui, que não estão ligadas ou vinculadas a nenhuma organização religiosa. Beleza? Ok, ficou bem claro aqui essa questão, né? Então aí a campanha aberta à participação de pessoas de todas as idades, e não somente pessoas virgens, mas também aquelas que já tiveram experiências e agora decidiram se preservar até o casamento. E aí algumas coisas importantes, né? Geralmente essas ideias, elas são vinculadas, principalmente no meio evangélico e tal, a essa questão do namoro corte, né? Que vem aí de um livro aí de um pastor, né? O livro Corte versus Namoro, ou X Namoro, né? Do pastor Naor Pedrosa, né? Que vai abordar aí essa questão do namoro, essa ideia dessa prática cristã. E aí, pesquisando um pouquinho aí com a ajuda da inteligência artificial, ela diz o seguinte, né? O namoro corte é uma prática cristã que consiste em namorar sem beijar. É uma opção que alguns casais preferem, mas não é uma regra ou imposição nas igrejas. O namoro de corte tem como objetivo conhecer e amar o parceiro pelo que ele é, e não por outros atributos como sexo ou um beijo. Você vê que mesmo dentro de uma definição dada pela inteligência artificial, ela já tende a pender necessariamente para o lado aqui dos homens. Entende? Porque quem vai buscar essa questão do apelo mais sexual é o homem. Porque necessariamente, assim, conhecendo essa questão da natureza humana, da natureza do homem em específico, é o que ele vai buscar. Então o homem busca relacionamento geralmente para sexo. Porque no fim é esse o objetivo, entende? Então necessariamente o homem ele busca o relacionamento com a mulher, e a mulher é justamente o fim. Entendeu? O sexo é o fim. Só que aí o que acontece no caso da mulher já é um pouco diferente. O sexo ou o relacionamento é um meio. Um meio porque justamente o fim são os filhos. Entendeu? Que ela vai devotar ali essa questão mais afetiva, emocional, o amor e etc. para os filhos. E não necessariamente para o cara ou para o marido, como deveria ser. Mas se deveria ser é porque não é. É muito claro essa questão. Então, assim, até mesmo dentro de uma definição de inteligência artificial, então o foco desse tipo de namoro em específico é cortar essa parte aí do sexo, da intimidade, né, entre os namorados em si, e simplesmente está focando aí pelo que ele é. Só que, curiosamente, é omitida essa parte do interesse de status, finanças e recursos que os caras vão estar provendo aí essas mulheres. Principalmente homens destacados, mesmo dentro dos meios religiosos. Então aí começa a haver uma certa discrepância entre alguns aspectos. Algumas pessoas também acreditam que fazer corte não é namorar, mas sim ser amigo. Aí já seria uma coisa interessante, né? Porque uma vez que é estabelecida a amizade, aí já não tem necessariamente um compromisso mais forte. E aí diz que isso tiraria a graça do relacionamento. Então, ao passo que justamente uma vez que tu só pega na mão, você não tá num relacionamento necessariamente, e você não beija. Mas se você simplesmente começa então a fazer isso, você tem uma atitude de amigo. Daí outras pessoas já cogitam a ideia de que fazendo o corte, mas aí uma vez fazendo isso elas têm medo de reprovação dos amigos ou então da sociedade, entende? Então, há uma certa pressão nesse sentido, né, que geralmente o social faz. Então, basicamente, geralmente, assim, essas ideias vão estar latentes, vão estar meio que conectadas. Geralmente, essa ideia de eu escolho esperar, entendeu? Ela vai estar vinculada também a esse namoro de corte, né? Onde só se pega na mão e tal. Fica livre aí para as pessoas fazerem o que elas quiserem. Mas, lembrando sempre que a campanha é aberta, entendeu? Até mesmo para pessoas que já tiveram experiências sexuais. Daí é interessante analisar o seguinte, né? Uma vez que já se tem esse cenário, aí é necessário então voltarmos à questão da dogmática religiosa. Como é que funciona dentro das igrejas, principalmente, do tocante a essa questão de relacionamentos? Geralmente tem sempre aquele menino bonzinho,
aquele cara que fica ali no canto, sempre na igreja, frequenta todos os cultos, entende? E as moças da igreja não querem saber dele, entendeu? Isso acontece muitas vezes, né? Quantos e quantos casos já não foi visto disso, de homens ali seguindo a fé, e alguns acreditam que quanto mais eles seguem a fé, mais fiéis eles são, mais eles vão conseguir, então, obter aí a sua joia rara, que vem das mãos de Deus e tal. E aí todo um discurso, uma dogmática. E qual que é a principal dogmática dentro das igrejas? Não é? Dentro das igrejas se prega o quê? O namoro santo ou casamento, que é puro e, portanto, seria conservado puro se os dois se mantiverem virgens. Então a dogmática é essa. O ideal de Deus é que o casal case virgem. É esse o ideal. E isso tem na Bíblia, e também é muito dogmática essa questão dentro das igrejas. Só que uma coisa é discurso, outra é prática. E geralmente as pessoas que mais são moralistas no tocante a essa questão são as que fizeram tudo errado nos relacionamentos delas. Exatamente por isso é uma Matrix, entendeu? Onde você tem essa questão da discrepância entre a relação do que é prática do que é de fato discurso. Aí a incoerência vai aparecer naturalmente. Muita gente, inclusive, até sai da igreja por causa disso. Quer dizer, o cara pensa, poxa, eu tô fazendo tudo certo, eu tô me esforçando e tal. Outros têm até a chamada atitude, aí chega nas meninas, conversa com elas, aí elas, não, aqui é pra casar, entendeu? E aí é todo um patamar de exigências que devem ser levadas em conta e tal. E aí quando o cara se dá conta, basicamente, o que está acontecendo ali, ela simplesmente está com um outro maluco ali, às vezes tatuado da rua, que não tem nada de cristão, e muito menos de virtude, né? E aí o cara fica se perguntando, poxa, mas como é que é isso, hein? Os pastores falam para ter atitude, para seguir a Deus, que a joia rara vai aparecer, e aí o maluco ali que não fez nada, a joia rara tá andando com ele. Como é que é isso? Os caras justamente vão perguntar o que é isso, o que está acontecendo. E aí um dos principais pontos dentro das igrejas que acabam fazendo com que fique mais nebuloso isso, é porque há essa contradição entre, beleza, a bênção de Deus é para quem casou virgem, ok? Mas, bota aí um mas bem grande, mas se as mulheres aceitarem Jesus, não interessa o passado. Logo, Jesus faz com que elas se tornem puras novamente. De acordo com, aí vamos lá, 2 Coríntios 5, verso 17. A gente fala assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E aí é interessante ver essa questão, né, do texto aqui de 2 Coríntios, porque vem mencionando justamente essa ideia. Ou seja, não importa o passado da mulher, ela pode ter sido prostituta, dado pra 5, 6 caras no carnaval, ter feito assim, o diabo com os caras, gangbang, job, entendeu? Um monte de práticas sexuais libertinas, ter uma quilometragem alta, né, no carrossel, né, que os caras chamam. E aí, simplesmente, beleza, ela vai chegar na igreja, não aceitei Jesus, portanto, está tudo cancelado, né? O passado não importa. E aí muitos pastores, eles tendem a ver isso como um ponto negativo, né? Tem mulheres solteiras na igreja, mas vão começar a pegar e tentar empurrar essas mulheres para caras ali desavisados, às vezes que tem até um bom emprego e tal, mas os caras estão solteiros, né? Aí tentam juntar os dois para o cara, de certa forma, ele se prender dentro do sistema religioso, através do casamento se prende ao sistema estatal, e aí é preso na matrix dos relacionamentos, entende? E aí o cara, ele perde totalmente a liberdade dele, ele vai ter uma série de consequências nesse sentido, mas o foco é que a real dentro das igrejas, muitas vezes para homens jovens solteiros, é essa. Os caras são virgens, eles não são valorizados, porque virgindade masculina não é valorizada, pelo menos pelo mundo. É uma característica de Cristo isso, embora isso não seja valorizado no mundo, é um ideal também de Deus nesse sentido, né? Buscar essa questão de ser celibatário, entende? Mas aí as moças da igreja, né, que esses caras geralmente ficam afim, essas moças, elas são como as do mundo, elas agem pelo mesmo padrão.
entendeu? Uma coisa é o discurso que elas dão, outra é a prática, é o que é feito. Então, de fato, é o que interessa: status, finanças e fortes emoções. E aí, nesse cenário, a maioria dos jovens da igreja, eles acabam sendo descartados, os caras aí jovens. Daí eles veem lá as meninas lá na boca lá do maluco, do carinha lá tatuado, entendeu? Com aqueles óculos de olho de mosca, entendeu? E estão ali curtindo, entendeu? Muitas vezes até transando com esses caras. E beleza, qualquer coisa der errado, né? Tipo, virei mãe solteira aqui, aí chega no púlpito chorando. Não, porque Satanás quis estragar a minha vida. Não, porque foi uma fraqueza, né? Mas Jesus perdoa. Né? E aí, muitas vezes essas meninas até têm namorado dentro da igreja, né? Mas trai o cara por fora. Então é todo um sistema podre, entendeu? Que é, muitas vezes, tão podre porque tá justamente usando a capa da igreja, da religião, da Bíblia, né? Usando as páginas da Bíblia para simplesmente colocarem aí essa questão da virtude. Não, eu sou cristão, então eu automaticamente sou santo. Entendeu? Então, e isso me recomenda então a virtude aos outros, né? Quando na verdade é simplesmente uma capa para esconder os pecados. E isso daí é muito claro, muito latente nas igrejas cristãs evangélicas, né? Tu vê ali as meninas todas com aquela roupa, aqueles vestidos, a coisa mais linda e tal. Mas aí tu abre o Facebook, o Instagram delas, tipo, é um Instagram de meretriz, de puta, entendeu? E aí você vai fazer o quê? Você vai olhar ali, não, porque isso daí é um presente de Deus que vai vir na minha vida. Que é o que eles falam, é o que os pastores falam. É dizer, se você for fiel, se você entregar os dízimos, se você simplesmente pegar e seguir a igreja, a religião, o que é dito, então Deus trará a joia rara na sua vida. E aí você vai olhar a joia rara, já foi aí marmitada a rodo, né, por Cafajeste, duvidar foi até no presídio. É por isso que é interessante essa questão do conhecimento do mal, porque pelo menos você enxerga o que está acontecendo. E aí você pensa nessas vidas duplas, devassas, né? Inclusive eu tenho um amigo que acabou se relacionando com uma garota adventista, e aí a guria ia toda quarta-feira na igreja, entendeu? Frequentava culto dia de sábado, dia de domingo à noite, e ia tudo certinho, né? Aí um contato dele chegou a apresentar essa garota aí pra ele. Beleza, aí no fundo o cara foi tentar conhecer a mulher e tal, e ela cheia de exigência e tal. Aí depois ele vem e descobre que a mulher era amante de um cara casado. E tipo, o cara bancava ela e etc, etc. Entendeu? E a menina todo culto indo lá. Entendeu? Aí você para e pensa assim, cara, vamos trazer isso para um contexto de uma campanha chamada Eu Escolhi Esperar. Aí o cara tá lá, fiel, acreditando no discurso religioso, na dogmática. A dogmática é bíblica, existe isso, só que tem outros detalhes que foram omitidos, que é necessário que se conheça, entende? E aí tem esses detalhes, que precisam então ser levados em conta, entende? E aí no fundo, o que vai acontecer? Se preza então pelo namoro santo, e aí justamente é o que vai acontecendo, entendeu? Porque tu tem um monte de mulher então fora da igreja, que vivendo uma vida devassa, uma vida dupla, e aí depois elas voltam pra igreja, então, querendo justamente trazer essa capa da religião de volta, entendeu? Ou mesmo demonstrar algum tipo de virtude, para os caras poderem irem e se interessarem nelas e enxergarem um certo valor religioso para poder casar e aí constituir família, né? Só que pergunta, isso é vontade de Deus? Será que a Bíblia ela apoia isso tudo? Entendeu? Essa perversão total do que é a verdade e o uso da Bíblia, o uso da Bíblia nesse sentido, né, de simplesmente esconder pecados, então fazer essas coisas, né? Então, dentro da religião, essa é a dogmática: namoro santo, casamento puro, os dois se mantendo virgens, essa é a dogmática. Só que, como a campanha lá é aberta então aos mais diversos tipos de público, essa questão aí, independente de religião ou não, e principalmente independente da idade, e o agravante, né? Pessoas virgens ou não, tu justamente cerca pessoas diferentes dentro de um mesmo ambiente e supostamente não, Cristo tá ali, Cristo está abençoando. Então tem essa questão, e justamente dentro das igrejas outra incoerência aí que vai aparecer é essa questão de que a bênção é para quem casou virgem, mas se a mulher tiver uma vida promíscua, entendeu, e tiver ali um monte de cara com que ela ficou,
Justamente isso daí é passado pano, porque Jesus perdoa, Jesus não está interessado no passado, logo a pessoa acaba se tornando apta para casamento e tal. Então tem esses detalhes aí que vão envolver essa questão. E a real sobre os relacionamentos dentro das igrejas cristãs, e principalmente no tocante à questão de homens solteiros, é que os homens virgens não são valorizados. Essas meninas, muitas vezes, das igrejas, elas ficam com cara de fora da igreja, entendeu? Elas dão pra vários caras fora da igreja, algumas dão até o pra simplesmente se manter ali lacrados, ou então meio que, não, vamos preservar aqui a virgindade até o casamento, só que já curtiu a rodo com outros caras usando o orifício, né? que os caras chamam de esgoto. Então é interessante essa questão, porque quando se pensa isso, os caras eles geralmente tendem a esconder os olhos da realidade, entendeu? E aí, nesse cenário, a maioria dos homens jovens da igreja eles são descartados por essas mulheres jovens, essas jovenzinhas, cristãs, virgenzinhas, né, supostamente. Quando tu vai ver, uma boa parte delas são do job, estão fazendo programa por aí e estão indo pra igreja. Que nem foi falado um relato de um colega meu que, na verdade, amigo, né, que justamente colocou essa questão de que ele tava tentando namorar uma menina que era adventista, e ela ia todo culto na igreja e tal, dia de quarta, domingo, sábado. E aí quando ia ver, tipo, a guria tava namorando um cara casado, entendeu? Traindo, sendo amante. E aí depois, toda aquela podridão ali, sendo feita e tal, e ela ali mantendo a capa de santa cristã, entendeu? Nas igrejas. E isso daí é assim em 99% dos casos. Entendeu? Quantos casos por aí não estoura na mídia de pastores traindo, pastoras, gente que é consagrado, entendeu? Traindo. E é curioso porque até mesmo o próprio Paulo, dentro da Bíblia, quando ele fala ali que sobreviriam tempos difíceis, né? Porque nos últimos dias os homens seriam arrogantes, avarentos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Ele fala ali num contexto dentro da igreja cristã. Ou seja, o que acontece é que era um prognóstico feito em cima de uma realidade latente, nesse sentido de que as pessoas elas não estariam com Deus dentro das igrejas cristãs, que é o que corrobora com a visão que é mostrada nesse canal, no tocante a essa questão da saída das igrejas, devido a esses muitos pecados praticados e da capa de santidade que é muitas vezes colocada ali em cima dos cristãos. Entende? Eu sou cristão, então isso me recomenda a virtude aos outros, né? Então, assim, o cara solteiro, virgem, dentro da igreja, ele não é valorizado nem pelas mulheres, nem pelos pastores e nem por ninguém, entendeu? Agora, uma coisa que é extremamente nociva dentro das igrejas é justamente essa questão da congratulação do mal. Porque quanto pior a vida da pessoa, do indivíduo, né, que está se convertendo, melhor é o testemunho, e eles dizem lá que maior é a glória de Deus, né, ou seja, o poder de Deus de transformar e tal. Quanto pior a vida da pessoa, quer dizer, eles premiam quem justamente é o pior, muitas vezes, da sociedade, e ali tá ali se convertendo. Eu já ouvi, inclusive, uma vez um testemunho de um cara, ele tinha roubado não sei quantas mil pessoas. De acordo com a Bíblia, ele deveria devolver 4 vezes mais do que ele roubou, porque é o que o Zaqueu tinha feito, e tá na lei isso, de que se você roubou e desfez, você tem que devolver 4 vezes mais. Só que o cara foi lá, tipo, falou que não, porque Deus me perdoou e não sei o quê, mas só que ele não restituiu ninguém, entendeu? A única coisa que ele fez foi só pagar na justiça dos homens dentro do Estado, né? Que é outra coisa totalmente diferente. Entende? Então, assim, essa incoerência toda, e aí o pessoal exaltando a atitude dele, entendeu? Pelo fato dele ter feito aquilo, mesmo os supostos conhecedores da Bíblia, né, que deveriam saber o que deveria ser feito de fato, entendeu? Então, pessoas com vida dupla, mulheres cristãs, muitas vezes prostitutas, dentro das próprias igrejas, que vem pagar de santa, vem dizer que aceitou Jesus. Dentro da congregação cristã no Brasil, e o ministério não faz absolutamente nada. Nada. Agora elas querem sensualizar, fama, like e seguidores. As crentes estão dançando até funk na internet. E o mundanismo dentro da igreja. Virou moda tirar foto empinando o bumbum dentro da igreja. Lascívia excessiva. Elas querem olhares, serem desejadas e cobiçadas pelos irmãos. Estão fazendo desfile de moda dentro da igreja. Não obedecem mais à Bíblia, que diz para se vestir com decência. Não
não obedecem mais à Bíblia, que diz para a mulher ser submissa ao marido. Elas querem tomar a frente dos homens. Inversão de valores. Elas casam hoje e amanhã pedem o divórcio. Mulheres avarentas e rebeldes que não obedecem mais à Bíblia. É um monte de mãe solteira também, com um filho aí de 4, 5, 6 pais diferentes. E aí depois vem cobrando de forma moralista. Os caras, por que tu tá fora da igreja? Tu vai pro inferno, você é um herege, entendeu? Porque você prega essas coisas que você tá pregando, entendeu? Você não gosta de mulher, né? E aí é interessante ver, né, essas argumentações que não tem nada a ver com o que realmente deveria ser colocado ou pontuado de acordo com a Bíblia, mas é pontuado segundo as emoções e as experiências dessas pessoas. Então elas se julgam como a regra, entendeu? E quanto mais errada a pessoa no passado, mais moralista ela é, entendeu? É engolir um mosquito e arrotar um camelo. E é isso que acontece nessa questão cristã e do namoro dentro dos relacionamentos. Quer dizer, pro carinha que é bom, que é estudioso, o cara que está buscando um certo conhecimento ali bíblico, buscando seguir a religião de fato, né, de forma séria. Não, para esse aí não toque em mim, é namoro corte, não vamos ser amigos, nos conhecer e tal. Agora pro vagabundo de fora da igreja, aí a coisa é diferente, né? A regra é outra, aí muda, não, porque você tem que agir bem, né, para ver se ele se converte. Aí usam outros textos da Bíblia contrários ao que é escrito, porque o que está escrito é que deveriam se juntar do próprio povo, né, em tese. Só que aí o que quer falar? Não, pode ir lá, ficar com carinha fora e tal, e aí você traz ele para a igreja, né, que geralmente é o que essas igrejas evangélicas aconselham a fazer. Cada conselho absurdo, e dizem que Deus está nisso, né? Ainda bem que é a Trindade que está nisso, porque o Deus verdadeiro jamais estaria num conluio desse, entendeu? Nessa patifaria que é feita muitas vezes nas igrejas. E pastoras, trazendo aí um monte de mãe solteira, de gente, tipo, mulheres ruins, péssimas, borderline, gente esquizofrênica, pessoas com problema, distúrbio mental, bipolaridade, cluster B. E aí vai jogar tudo pra cima desses caras, entende? Desses homens que estão ali até seguindo, né, um caminho religioso e tal. E aí chegam fazendo shaming já, né? Vocês não têm atitude, entendeu? Vocês têm que ser como Jacó, que era um homem provedor e etc, etc. Só que curioso é que nenhuma delas quer ser como Raquel, né, que casou virgem e era submissa. Ou então Sara, né, que de acordo ali com o livro de Pedro, ela chamou Abraão Senhor e obedeceu a Abraão. Isso daí não é falado, curiosamente, dentro das igrejas. Então quem que está nas igrejas, quem que está na sua maioria dentro do movimento Eu Escolho Esperar? Óbvio que assim, um homem que não tá nem aí pra nada, ele não precisa de movimentos assim pra arrumar namorada, ou pra arrumar ali um sexo casual, alguma coisa assim. Não precisa. Mas agora, a mulher, ela precisa se pagar de santa pra poder conseguir algum cara dentro da igreja. Então tem esses detalhes aí justamente que vão trazer essa questão. E aí os caras precisam ficar atentos a tudo isso. Justamente porque se eles não ficarem atentos, eles correm o risco de perder muita coisa. Entendeu? Inclusive alguns aspectos aí no tocante à própria vida material mesmo. Então é um problema sério essa questão, porque quem que é a maioria dentro desses movimentos, dentro das igrejas? Tu tem lá putas, prostitutas, meretrizes mesmo, mães solteiras, borderlines, mulheres promíscuas, mulheres que têm um passado duvidoso, entende? E tudo lá lançado então pelos pastores aos fiéis, aos homens fiéis, entendeu? É um cara tipo advogado, ou então um cara que formou ali engenharia, só que ele tá sem namorado, tá ali seguindo a religião de boa. E aí, de repente, um pastor acha uma boa ideia, então, não, vamos apresentar aqui uma mãe solteira com 5 filhos pra esse cara, porque aí ele vai ter que se comprometer com o Estado, se comprometer com a mulher e com a igreja, né, que tem que dar o dízimo, e etc, etc. E aí ele vai estar preso nessas 3 matrix, né, dos relacionamentos da igreja e do Estado, ao mesmo tempo, entende? E vamos usar um monte de recursos ou elucubrações a partir de textos bíblicos para tentar levar esse cara a casar com uma mulher dessa. Quer dizer, ele vai pagar por todos os erros dessa mulher, entendeu? Inclusive assumir a responsabilidade pelos frutos dos erros dela.
entende? E aí dele não cumprir, porque se ele não cumprir, aí ele não é cristão, aí ele não é homem de verdade, aí ele não é um cara que tá de fato seguindo a religião, entende? Um monte de shaming, de coisa ruim que geralmente essas pessoas colocam, e são um bando de traiçoeiros mesmo, porque é o que eles fazem, entendeu? Farão comércio de vós, disse Pedro. Então é um tipo de meio que simplesmente estão tentando mostrar real aqui, nesse sentido. Então os pastores, eles são os principais culpados nesse sentido, porque muitos deles conhecem a verdade, eles sabem, entendeu? Só que pelos ganhos financeiros materiais, eles vão pregar o quê? Vão pregar o casamento. Vão pregar o senso pervertido de incentivar então relacionamentos sérios com pessoas problemáticas, incompatíveis, simplesmente pela aparência de conversão delas. Ah, aquela prostituta ali, foi do cabaré tal. Aí beleza, vamos jogar ela pra um cara aqui que tá solteiro, entendeu? E aí começa a empurrar e tal, às vezes até esses pastores já até transaram com essas moças antes, entendeu? Com essas mulheres de igreja aí, e aí empurra pro outro cara ficar com ela, entendeu? Aí pergunta, isso é de Deus? Que Deus é esse que permite que o jovem, o cara lá, assuma um BO, um problemão desse, entende? Mas uma pessoa que realmente estudasse aí não cairia nesse tipo de erro, entende? Então um senso de justiça extremamente pervertido que acontece dentro das igrejas, porque os pastores, eles sabem a verdade, só que eles premiam as mulheres promíscuas e fazem com que os caras que não tem nada a ver com a coisa paguem a conta e ainda assumam toda a responsabilidade por elas. Entende? E é bem similar à própria Matrix estatal, né? Qualquer lei vai lá e empurra naquele lugar lá dos homens e tá tudo certo, porque eles aceitam, né? A maioria é escravoceta, a maioria tem o deus vulva, né? Eles não adoram o deus verdadeiro, adoram a vulva, então ali não, caiu na rede é peixe mesmo, e não, porque é o presente de Deus da minha vida, meu pastor me falou. E aí quando vê, o cara tá se ferrando na justiça, porque justamente o que os pastores fizeram? Pregaram o casamento estatal, contudo apresentaram-no para os fiéis homens como sendo bíblico. Entendeu? É tu pegar uma coisa satânica, que é o casamento estatal, e tu jogar ele, vender ele para os crentes homens como sendo um casamento bíblico. E o cara vai se ferrar, porque no fórum, na justiça, eles não usam Bíblia, entendeu? E você que se lasque. Esses caras não vão pagar advogado pra ti depois que tu for conduzido a uma delegacia, porque não conseguiu pagar pensão, entendeu? Por uma vagabunda dessa, que muitas vezes deu pra vários caras e, tipo, tu tá sustentando o filho que é dos outros. Então, assim, esses caras, eles não entendem o perigo que eles correm ao estar dentro de uma congregação religiosa, congregando com esse tipo de gente. E gente escolarizada no mal, entendeu? Na coisa ruim, que estão lá só esperando oportunidade, usando a religião de capa para poder enganar, ludibriar e levar o patrimônio às vezes do cara. O cara às vezes tá ali de boa, seguindo a religião, solteiro, tranquilo. Daí, beleza, é um bom partido, né? Porque tá ganhando bem. Não precisa agora laçar esse cara e vai lá, mãe solteira, aquelas mulheres que já passaram da idade, né? E aí arrumando, assim, chegando nos próprios pastores e pedindo, né? Não, porque eu quero fulano de tal, e como fazer para aproximar, e etc. E aí você pega um movimento macro como esse aqui, ó, eu escolhi esperar, e aí tu junta, né, esse menino bom aí da igreja, que tem recurso, tem finanças, estudou, se desenvolveu, né? Ninguém queria saber dele quando ele estava construindo a coisa, mas agora não, agora Deus vai mandar um presente na sua vida. Então, assim, um senso de justiça extremamente pervertido, encontrando aí os piores tipos de mulheres com os iludidos. Homens que estão lá seguindo a fé e muitas vezes estão desavisados, né? Então, assim, é complicado essa questão dos relacionamentos das igrejas. Quer dizer, um monte de mãe solteira, de meretriz, de prostituta mesmo. E o pior de tudo é porque algumas até continuam nas práticas. Ou você acha que santificação é um plim-plim, né, uma mágica, como muitos pensam. A santificação do corpo é um espírito, que nem diz lá no livro de Tessalonicenses. Então, assim, o pessoal, eles vão ser enganados, vão virar gado de mulher, entendeu? Pagar pensão para filho que não foram eles que geraram. Vão estar simplesmente
sendo escravos, né, da Matrix, e vão estar achando que estão abafando porque o discurso religioso prega que isso é coisa de homem de verdade, é coisa de homem que assume responsabilidade, e o cara está sendo sugado, surrado, e se duvidar até correndo risco de vida, né, de tomar algum processo, alguma acusação nesse sentido assim de relacionamento, uma Maria da Penha, por exemplo, e ele vai estar achando que está abafando, que está simplesmente cumprindo o ideal de Deus, né, que é o projeto da família. Então, assim, é uma coisa para os caras pensarem, refletirem, entendeu? Onde é que só a igreja mesmo que as prostitutas vão arrumar namorado, entende? Porque agora que elas já erraram bastante, não, agora eu cansei de moleque, eu quero homem de verdade. E os caras vão lá bater no peito, né, achar que estão abafando, que estão simplesmente pegando as mulheres e que tá tudo certo, entendeu? Não, agora eu vou casar do jeito certo, do jeito que a igreja manda, só que já deu pra um monte de cara antes, né? Então é complicado isso daí. Então, assim, os pastores, eles pregam o casamento estatal, eles não pregam o casamento bíblico. Eles pregam o casamento estatal, contudo apresentam para os fiéis homens como sendo bíblico, tá? E a dificuldade de abrir os olhos desses homens, entendeu? Os caras vêm e chegam, não, você é gay, você é contra o plano de Deus para a família, você é contra, totalmente contra, entendeu? Quando se está defendendo aqui o princípio da pureza, entendeu? E do julgo igual, entendeu? Já pensou essa questão do próprio Paulo ter falado, para não haver julgo desigual ou incrédulos, né? Que comunhão entre o templo de Deus e o templo dos ídolos. Jesus tirou 7 demônios de dentro de uma prostituta, entendeu? E tá cheio de prostituta dentro das igrejas por aí, faz programa, entendeu? Tipo, se vende aí por 150, 200 reais, e tá lá todo culto indo, porque tem que manter a aparência de pureza, e a maioria delas tem namorado ou é casada, que tá enganando os caras lá e os trouxas achando que, não, somos homens de verdade. E aí eu sou herege aqui porque tô falando a verdade, entendeu? E é complicado isso, porque as pessoas, elas vão se falar, não, você é gay, entendeu? Você se esforça pra gostar de mulher, você é contra o plano de Deus, né? E quem disse que o plano de Deus é levar os crentes a casar com puta, mano? Onde? O que isso é um plano de Deus, cara? Só um imbecil, cara pálida, iria acreditar nisso. E aí tem que falar mesmo a verdade, o português claro, pra ver se entende, entendeu? Quando que foi o plano de Deus, o filho dele tá casando com uma prostituta, entendeu? Só tem um caso, pelo menos que eu lembre, na Bíblia, que foi a ordem de Deus, no caso do Oséias, né, casar com uma adúltera. Foi simplesmente para mostrar ali o desdém do povo em relação a ele, né, que eles haviam traído o Deus verdadeiro para seguir ídolos. E aquilo deveria ser tipificado através da vida de Oséias e mostrar realmente qual que é o cuidado de Deus com eles. Só que aquilo lá foi totalmente assim por terra pelo seguinte, na destruição de Jerusalém no ano 70. Que de fato, beleza, eles abandonaram Deus, agora vai ter a paga, entendeu? Vocês vão receber a paga não de Deus, mas as consequências do Senhor que vocês escolheram, que foi Satanás. Então agora é ele que vai incitar os romanos contra vocês e eliminá-los de uma vez, entende? Então assim, beleza essa questão, só que quando que é o plano de Deus para um servo de Deus, alguém que tá na igreja, de tipo contrair relacionamento com puta, com mulher da vida, com mulher que já transou com um monte de cara, fez gangbang com um monte de cara, e beleza, tá na igreja, de boa, não, eu tô aqui, tranquila e tal, me converti a Deus, Jesus apagou meu pecado, meu passado, e agora eu tô apta e pronta para um relacionamento. Quando se esconde as leis que estão vinculadas à mulher, as leis, leis do Estado, entendeu? O Estado protegendo elas, provendo e forçando os caras a pagar essa conta e assumir toda a responsabilidade. Então, muita dificuldade em mostrar para esses homens que eles estão errados. Alguns acreditam que é mais ou menos assim, né? Se você não beijar a unha encravada do dedão do pé da mulher, você está fazendo esforço, sabe? Muito esforço para gostar de mulher. Tem que ir lá, lamber aquilo, entendeu? Beijar a unha encravada então, do dedão do pé da mulher, para você provar que é homem de verdade. Que você é um varão segundo Deus, responsável. Alguns até falam assim, não,
porque você quer viver vida de moleque, né? E se pergunta, né? Jesus era o quê, hein? Jesus era o quê? Os discípulos eram... quem que eles eram? Entende? Todos eles eram solteiros, exceto Pedro, que tinha sido casado, mas depois teve que abandonar tudo para seguir a Cristo. Se você amar mais a esposa, a mulher, os filhos do que a mim, não é digno de mim. E eles eram moleques porque largaram tudo, entregaram tudo, desistiram de cultuar o Deus vulva, né, que esses caras, esses conservadores, né? É por isso que essa ideia do MC3C, né, dos caras, né, que é um macho conservador, capacho, corno e cristão, cara. E cristão. Então é complicado essa questão aí. E os caras achando que você tá contra a família, contra o plano de Deus, contra essa ideia do conservadorismo, né? Não, precisamos salvar o Ocidente, as mulheres elas são enganadas. Eles sempre caem nesse dilema do próprio Adão, que considera a mulher um igual, que ela vai agir conforme ele agiria. Se tu colocar a mão no fogo pela mulher, ela vai fazer o mesmo por ti, muito pelo contrário. Então os caras precisam realmente ficar atentos, entende? Não cair nesses discursos, né? Se você tá falando contra as mulheres e etc, a alegação, então, não, você é gay, é contra o plano de Deus. Essa questão aí, os pastores cegos apontam tudinho como sendo uma visão bíblica, né? O cara tá assumindo relacionamento com prostituta, tá cuidando do filho dos outros, sujeito a uma porrada de leis satânicas, estatais, PL não sei das quantas aí, Lei Maria da Penha, que é uma lei mentirosa, deveria ser o nome, uma lei Mentira da Penha, porque o tanto que ela inventou ali, inclusive os próprios laudos não batem com a entrevista que ela deu ali, e tem uma série de documentos nesse sentido. Então, assim, é complicado o cara tá preso, de fato ele tá enjaulado ali dentro dessa matrix religiosa e não vai sair, a dificuldade de abrir os olhos dele, né, de tentar mostrar a realidade. E aí quando você mostra, é você que tá errado. Beleza, então continua aí pagando pensão, tentando mãe solteira e ficando sujeito a essas leis. Depois não vem olhar pro céu e dizer assim, não, por que Deus, por que? Eu nunca pensei que a minha mulher faria isso, iria tomar minha casa, me fazer morar debaixo da ponte depois de uma medida protetiva. Então, você devia ter lido Bíblia, entendeu? Devia ter pesquisado mais. Só que os caras, beleza, eles querem continuar sendo cegos, então que sejam. Entendeu? Cada um tem a paga merecida pelos seus próprios erros e pecados. E aí, no caso aqui dessa parte do vídeo aqui, basicamente, dessa reflexão, eu vou tentar quebrar ela aqui em várias partes, vários pedaços, para não ficar muito longo. Tem alguns textos aqui que são muito mal usados, tá? E aí vale a pena levar em conta. E agora é necessário então entender alguns textos que são muito mal usados por esses cristãos, principalmente pastores, beleza? Elas chegam com todo esse moralismo, não, o homem tem que ser provedor, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí citam alguns poucos versos bíblicos, não citam nenhum que fala que a mulher é submissa, tem que ser submissa, que Sara obedeceu a Abraão. Não quer nem saber disso daí, entendeu? A questão é o que me convém dentro da Bíblia. E os caras que se ferrem, entendeu? A maioria é iludido mesmo. Então é interessante analisar o seguinte, muitos textos mal usados. O primeiro deles aqui, 2 Coríntios 5,17, é usado para dizer que se deva casar com puta, porque ela aceitou Jesus e o passado não importa. Porque lá diz, né, essa questão, né, que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. E aí o pessoal vai utilizar o quê? Raciocínio aristotélico para chegar à conclusão de que, beleza, Jesus perdoou o passado dela, logo o passado não importa. Não interessa se ela transou com um monte de cara antes, agora ela tá pronta para um relacionamento, porque Jesus faz dela virgem novamente. Isso daí, é isso? Pergunta, é isso que 2 Coríntios 5,17 está falando? Que se deva casar com puta porque ela aceitou Jesus? É isso? Ou porque de fato há uma suposta aceitação de Jesus? Entendeu? E aí é necessário ver o que esse texto de fato está falando. Então eu vou puxar aqui a partir do verso 14. Diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então aqui está falando para viver o quê? Por Cristo. Ou seja, seguir o que ele ensinou. É seguir o que ele ensinou. E aí continua. Assim que nós, daqui por diante,
a ninguém conheçamos segundo a carne. Olha aí, ó. Assim nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. Ou seja, não é para conhecer ninguém. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram. Veja que é dentro de um contexto. E o contexto aqui é voltado não a casamento, não a relacionamento, é voltado à ligação da pessoa com Cristo. Então, perante Deus, ela é considerada como... O passado é desconsiderado de fato, porque ele leva em conta o que Cristo fez por aquela pessoa, justiça imputada. Romanos 8, versículo 1. Entendeu? Agora, pois, nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não está falando de relacionamento. E muito menos está dizendo para casar com puta, entendeu? Para casar com mulher da vida aí, que está se convertendo, entendeu? E aqui é outra incoerência no sentido de que a santificação é um processo. Aonde que uma mulher acostumada ali, ó, acostumada, vai virar casta do dia pra noite? Isso não existe, entendeu? Plim-plim, varinha mágica, entendeu? Se os próprios cristãos falam que santificação é um processo, e os caras falando que uma mulher dessa tá pronta para um relacionamento, a mesma coisa os homens, quanto mais parceiras, eles vão continuando, entendeu? E não tem quem pare, porque é um ciclo vicioso, entende? Então, assim, segundo Coríntios 5,17 ser usado para dizer que se deva casar com mulheres prostitutas porque elas aceitaram Jesus, isso daí é coisa de... Agora sim, isso vai estar certo, é coisa de Satanás, entendeu? Porque você pega um texto que não está dizendo nada sobre isso e aí torce ele até o ponto de dizer, ó, casa com uma prostituta, uma mulher que deu aí para vários caras, o passado dela não importa porque ela tá na igreja, logo ela aceitou Jesus, né? E aí você vai lá assumir ela, entendeu? Você vai ser homem de verdade. Toda aquela validação social espúria, lixo, e o cara vai viver uma vida triste, miserável, e achando que isso é plano de Deus para a vida dele. Beleza. E o que a Bíblia de fato diz, né, sobre o assunto? Primeiro já começa com uma voadora, Levítico 20, verso 10. Se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Beleza? E se o cara tá lá fazendo sexo com a mulher e ele não souber que ela já era de outro cara? Se um homem adulterar com a mulher do próximo, será morto o adúltero e a adúltera. João 8,11. Aqui é o que Jesus falou depois que ele perdoou os pecados da mulher adúltera. Depois que ele perdoou os pecados dela, ele falou essa questão aí de João 8,11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ele não falou, vai para a igreja e arruma um cara lá para casar, entendeu? Vai para a igreja e arruma um idiota, um cara lá que está se desenvolvendo financeiramente, um cara, e vai lá arrumar casamento. Não, vai e não peques mais. Ou seja, tudo que está escrito na lei você tem que começar a seguir agora, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, você vai ter que viver uma vida conforme o que está escrito. E o que está escrito? Inclusive é dito lá em Romanos 7, 2 e 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então é muito claro aqui esse texto, enquanto o cara viver, o marido dela ali, beleza, ela é adúltera, se ela contrair novas núpcias. Jesus tinha falado alguma coisa nesse sentido também, de que a viúva, a repudiada, né, ela cometia adultério se ela casa com outro cara, e aquele que repudiou, se casar de novo, comete adultério também, entendeu? Então os dois pecam, aí um peca saindo do matrimônio e o outro ficando, mas contraindo um novo matrimônio. Então é complicado essa questão, porque o pessoal acha que Deus leva em conta um pedaço de papel que é assinado pelo Estado. E todo mundo sabe que os principados são satânicos, porque eles foram oferecidos a Jesus no deserto. Tudo isso te dareis prostrado me adorares. Os principados são dele, do demônio, os governos são dele. E um casamento estatal com essas leis que estão aí, e mais as leis que foram adicionadas pelo Bolsonaro, né? O grande ícone conservador, daí simplesmente são ignorados por esse povo.
Agora, uma coisa importante também que a Bíblia fala, para sacramentar a questão. Então, 2 Coríntios 5:17 não está falando de relacionamento, está falando que a pessoa é nova criatura perante Deus, entendeu? Perante Deus. Mas não fala nada dessa questão dela contrair relacionamento depois e continuar, entendeu? Nesse sentido, entende? O que está falando é simplesmente que nenhuma hora, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram e que se fizeram novas, só que é dentro de um contexto aqui de conversão, né? Mediante a graça de Cristo, entendeu? Mas só que no tocante a relacionamento, olha o que diz Levítico 21, 13 e 14. Levítico 21, 13 e 14 é muito claro. Viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas tomará virgem do seu povo, tomará por mulher. Então é muito claro aqui. E essa regra aqui é aplicada ao sumo sacerdote. Havia uma série de restrições no tocante ao sumo sacerdote, porque ele deveria ser alguém praticamente quase que imaculado perante Deus, porque ele entrava dentro do Santo dos Santos, lugar santíssimo do santuário. Então era alguém que deveria estar livre de qualquer tipo de contaminação ou de passível dessa questão de contaminação. Então é aconselhado a ele não tomar nem viúva, porque ela já tinha sido esposa de um outro, nem repudiada, porque também já tinha sido, nem desonrada, porque a desonrada aqui, pelo menos ela, no caso aqui, ela quis dar para vários caras, ok? Entendeu? O problema dela, isso daqui. A prostituta fez a mesma coisa, só que ela cobrou. A prostituta pelo menos ganha um certo dinheiro, mas a desonrada não, ela faz isso porque é vadia mesmo. Entendeu? Viúva, repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomarás. Veja, está escrito isso na Bíblia. E como é que esses pastores, essas pastoras feministas, elas vêm, chegam pro crente e falam, ó, isso aqui é um presente de Deus para você. Tipo, viúva, mulher repudiada, mulher puta, desonrada, entendeu? E prostituta. 4 tipos de mulheres, entendeu? Sendo lançadas para os crentes, pelos pastores, as pastoras. E agora tá tudo certo, a gente vai casar na igreja e vocês vão ter a bênção de Deus. Errado. Vão ter a bênção do Satanás dentro de um relacionamento desse. Porque o que está escrito, viúva, repudiada, desonrada, prostituta, essas não tomarás, mas virgem do seu povo. Entendeu? Então, se o cara quiser o requisito mínimo para escolher relacionamento, a menina tem que ser virgem. Está escrito. Entendeu? Tá bem claro essa questão e não tem como errar. Entendeu? Muito embora a Bíblia apresente um outro caminho, que é o caminho de Cristo, que é ser celibatário, que é um caminho muito mais fácil. Paulo seguiu esse caminho, Daniel seguiu, Elias, João Batista, os outros discípulos seguiram, entendeu? Exceto Pedro, mas Pedro depois teve que, provavelmente largou a família, entendeu? Essa questão, por Cristo, pelo Evangelho. Então, assim, tem esses detalhes que realmente precisam ficar em conta, mas dentro do movimento Eu Escolhi Esperar, não. Aí tá tudo misturado, né? Tu tem ali garota viúva, repudiada, desonrada em maior número, né? Prostituta ainda. Também um monte de GP aí civil, entendeu? GP como é que fala? É garota de programa, gospel. Então ali, inclusive eu tinha um amigo, já faz um certo tempo isso daí, que ele falou uma vez lá num relato, num grupo, de que ele tinha pagado um programa com uma garota de programa lá, uma prostituta. Só que aí quando ela chegou no carro, ela veio com uma Bíblia na mão, né? Aí ele perguntou, o que é isso aí? Tu tá vindo da igreja, sei lá? Não, aí a guria falou, não, é porque eu disse pros meus pais que eu tava indo pra igreja e tal, aí eu tive que pegar a Bíblia pra vir, né? Mas ela ia fazer programa, pô. Entendeu? Então assim, tá cheio de mulher aí dentro das igrejas, entendeu? Um monte de mulher casada, com namorado, às vezes com 5, 6 caras que ela tá enrolando ali. E não casa com nenhum deles, né? Pelo menos por enquanto, né? Deixa bater os 30 anos que vai casar. Casar com algum iludido por aí. Porque dentro do meio religioso é o que mais tem, infelizmente. Porque ele não lê Bíblia. Se ele lesse Bíblia, ele lê 21, 13, 14, ele veria que não, você não serve para relacionamento, não. Entendeu? Porque você não tem o mínimo a oferecer. Que é a questão da submissão e também ser virgem. Então, já era. E aí, um outro texto aqui muito usado, né, pelos crentes. Isaías 1, versículo 18. Esse texto aqui é usado para dizer o seguinte: não importa o que a mulher fez, o passado não importa, logo você pode casar com ela. Ou seja, Isaías 1,18, né? Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.
e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aqui tá falando de pecados, não tá falando para casar com mulher repudiada, viúva, prostituta, entendeu? Não tá falando isso. E os caras pegam, torcem o texto de um jeito ali, não, você tem que assumir, então, porque senão você não é homem de verdade, você é um moleque, é um cristãozinho medíocre, então, porque cristão assume responsabilidade, entendeu? Você tem que saber o que é cuidar de uma casa, sustentar uma família. Só que quando vai ver, tá tudo contra a Bíblia, né? Não é à toa que o casamento de um cara desse é um casamento do inferno. O cara se fez 2 vezes filho do inferno por causa disso. Já não basta Satanás atentando a vida dele, agora tem mais a mulher também. E se duvidar, até os filhos também que não são dele. Pra deixar de ser uma pessoa nécia. De não ter lido a Bíblia, não ter estudado, não ter entendido ali minimamente o que se precisaria ter para ter um relacionamento. Então, é por isso que o mestre nunca se envolveu nessa área, porque estava muito acima, muito acima, muito longe das necessidades básicas como comida e bebida, distante também dessa questão de reprodução da espécie, muito pelo contrário, a Terra está cheia demais. E buscando o quê? Ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. No futuro. Entendeu? No futuro. Então é importante ver isso. Daí, Isaías 1,18, então, falando dessa questão da mudança, né? Mudança, assim, dessa questão dos pecados, né? Que fala da cor, né? De escarlata para branco. Mas não está falando nada aqui no tocante a essa questão de que, o passado da mulher não importa. Ele não importa para Deus, né? Porque Deus pode perdoar. Mas agora pro cara que vai casar com ela, importa, porque tem os outros textos aqui falando. Se ela é viúva, repudiada, desonrada, aí não pode, entendeu? E aqui tomando a regra do sumo sacerdote, entendeu? Porque ele deveria ser realmente alguém que representasse Deus ali perante o povo e deveria comparecer ante o lugar santíssimo, a Arca da Aliança ali no dia da expiação, né? Que é um símbolo de Cristo. Então, óbvio que ele não vai ter que ter algum tipo de sujeição, algum tipo de contaminação, com mulheres que já foram usadas e descartadas por vários outros caras. É mulher virgem, virgem do seu povo tomará por mulher. Agora, onde achar mulher virgem, aí eu não sei, cara. Quem achará, né, a mulher virtuosa? Mas boa sorte aí aqueles que estão na busca. Aí eu tô fora. Então, assim, pegando o contexto de Isaías, fica muito claro que ele não está falando de nada disso que esse povo está inventando aí, de que passado não importa, né, para a questão de relacionamento, entendeu? E que o que a mulher fez não importa. Né? Aqui fala o seguinte, né, vamos puxar aqui alguns versos antes. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprender a fazer o bem, atender a justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra, mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então está muito claro aqui essa questão, né? Então, assim, de fato, Isaías ele não fala de relacionamento com mulher rodada, entendeu? Mulher prostituta, viúva, não está falando de relacionamento. Está falando que é perante Deus, vinde e arrazoemos. Então é esse o contexto aqui, entendeu? E muito menos fala para assumir prostituta, rodada, entendeu? Mas ele simplesmente apresenta a ideia de conversão e diálogo com Deus para obter o perdão dos pecados. Então é muito simples isso aqui. Agora um cara que está lá da igreja, que não estuda, que é iludido, ele vai falar, a mulher fez, ela fez várias coisas erradas e tal, mas Deus perdoou ela, agora ela tá virgem. Então, virgem espiritual, né? E aí o cara vai lá, beleza, eu tô fazendo meu papel de homem de verdade. Ok, então, pode ir lá, né? E se ferrar. E depois ir orar pra Deus e Deus não responder, né? Beleza. Indo totalmente contra o que tá escrito. Né? Viúva, repudiada, desonrada, prostituta, não tomará mais a virgem do seu povo. Levítico 21, 13 e 14. Daí o texto clássico, isso daqui. Provérbios 31, 10. Esse aqui é o texto chave, né? E acontece um fenômeno incrível aqui. Porque esse povo toma a regra pela exceção e transforma a exceção na regra.
Vamos ler aqui o texto. Mulher virtuosa, o versículo 10, 31:10, Provérbios. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. De finas joias. Então, o que eles fazem? Eles pegam aqui a exceção, transformam em regra, e a regra agora virou exceção. Então, tipo, vamos deixar de cumprir a regra, de ver, observar a regra, e vamos focar só na exceção. E a exceção é a mulher virtuosa. Então, assim, as ideias básicas do texto, a primeira, existe sim uma mulher virtuosa, tem. Inclusive tem um texto aí que fala que Ruth era mulher virtuosa e tal. Ruth, né? Algumas centenas de anos atrás. E aí tem o número 2, que é essa ideia 2 aqui. O texto pergunta sobre quem achará. Então, assim, necessariamente o foco não é a mulher, é quem vai achar. Então, provavelmente é um cara, um homem, né, que vai tentar achar. E aí, considerando que são provérbios que vêm de sábios, né, supõe-se que é um homem sábio que tentará achar essa mulher. Alguns entendem, inclusive, esse verso, né, de provérbios como sendo um lamento, tipo, uma ideia assim que... Não, é algo idealizado, né? Queríamos que fosse assim, mas infelizmente não é assim, entendeu? Isso desde o Gênesis, né? Só colocar aí. Então é uma coisa interessante ver o que está sendo colocado. Então, basicamente, aí, qual que é a regra bíblica? Aqui, no caso, esse fenômeno acontece, né? Os caras tomam a regra pela exceção e transformam a exceção em regra. A exceção é a regra dos idiotas, das pessoas iludidas, entendeu? Porque a regra, ela esmaga esses caras. E qual que é a regra? É só voltar aí a alguns versículos, versículo 3, Provérbios 31. Lá diz, não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Então aqui já generaliza. Não dês os teus caminhos às mulheres, senão você vai se ferrar, entendeu? Provavelmente você vai ser destruído aqui se você for um rei. Então é uma coisa interessante, né? Acho que o Primo Rico deveria ter lido um verso desse, né? Dizer que lia tanto provérbios. Não dês às mulheres a tua força nem os teus caminhos, mas que destrói os reis. Essa daí é a regra, é a generalização. Entendeu? O pessoal fala que tu tá generalizando as mulheres e tal. Não, a regra é generalista, por definição. Entendeu? As mulheres, no plural. Então tá colocando aí uma totalidade. Entendeu? Então, assim, existe a mulher virtuosa, mas talvez ela não esteja necessariamente no seu grupo ali, entendeu? Então, onde você está, ou então em algum lugar próximo, não tem isso. É no geral. E aí a generalização é bem mais completa no capítulo 7, do versículo 26 até o 29, do livro de Eclesiastes. Lá diz o seguinte: achei coisa mais amarga que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela. Veja, os caras aí que estão querendo seguir a Deus, né? Eles deveriam se afastar desse tipo de mulheres que foram citadas aqui até então nesse vídeo. Essas mulheres promíscuas, rodadas, mãe solteira, essas coisas. Porque, de fato, aqui, quem for bom diante de Deus fugirá dela. Entendeu? Grilhões, laços, ataduras. Grilhões são correntes, cadeias. Quer dizer, o cara vai ficar preso. Então não vai conseguir se livrar da mulher. É bem uma ideia aí de que, terminou o relacionamento, cada um segue o seu canto. Errado. Nada disso, filho. Agora que vai vir perseguição dela, vai ir na porta do teu trabalho, eu quero ver você se livrar. Entendeu? Foi um homem pra entrar, né? Homem de verdade pra entrar, eu quero ver sair agora. Entendeu? Então, assim, o cara preso por grilhões e prova que ele não foi bom diante de Deus, porque quem era bom diante de Deus fugirá dela. Ia sair fora. Ia ver o mal e se esconder, entendeu? Aí ele fala, mas o pecador, agora sim, dando a definição desse cara, né, desse iludido, mas o pecador virá ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como eu esperava, mas entre tantas mulheres não achei nenhuma sequer. Então aqui a generalização é perfeita, entendeu? Então todos. Então é interessante ver isso nesse sentido, vai envolver aí todas. No caso dessa questão de Provérbios 31, indiretamente esse texto ele vai mostrar a realidade pelo seguinte: como aqui está falando dessa questão da mulher virtuosa, quem achará, né? Fica bem nítido aí que basicamente ele está mostrando isso como uma exceção. Então, necessariamente, isso deve ser comprovado de fato em outros textos também. Então, assim, a grande maioria delas não é virtuosa. E outra questão é porque, além disso, isso não justifica a busca. Então, o cara que vai tentar buscar essa exceção aí, ele tende a se frustrar.
que nem Salomão, entendeu? Na busca frenética pelo prazer das mulheres, aí, ou melhor, 700 mulheres e 300 concubinas, né? Ele se perdeu, né, no caminho. E as mulheres, elas pervertem o coração e afastam o caminho do homem de Deus. Então, necessariamente, o que vai acontecer? Outros textos vão provar a mesma verdade, de que a maioria não é virtuosa. Inclusive é dito, Provérbios 5:3, porque os lábios da mulher adulta destilam favos de mel, suas palavras são mais doces ou suaves que o azeite, no caso não falando suaves, né, que o azeite. Além disso, afasta o teu caminho da mulher adulta e tal, não aproxime-se da porta da sua casa, Provérbios 5:8. E então, assim, a maioria não é virtuosa. O cara só vai se ferrar na busca, né, perder o tempo dele, paz, sossego, um monte de coisa errada, né, que vai acontecendo. E muitas vezes eles estão frenéticos aí buscando mulher simplesmente pelo libido, quer dizer, um desejo carnal, que precisa ser vencido. Entende? Essa questão da lascívia, da luxúria. Então o cara, ele tá buscando relacionamento, principalmente homem jovem, não porque ele quer constituir família, mas está sendo iludido muitas vezes pelas próprias emoções e tendências instintivas que ele tem, de querer reproduzir e tal, e às vezes nem tem critério de seleção de mulheres, nem nada, entendeu? E o cara vai lá, entra no movimento aí, eu escolho esperar, não, vamos achar um presente de Deus aqui. E aí, mal sabe ele, quem tá esperando ele pode ser até uma ex-prostituta. Então são coisas que, assim, precisam ficar, assim, latentes na visão dele. Só que o cara vai estar iludido, mano. É mais fácil ele começar com shame e dizer que, não, porque quem tá me avisando aqui é gay, eu não gosto de mulher. É mais fácil dizer isso do que simplesmente encarar a verdade e a realidade. Entendeu? Então algumas perguntas têm que ser feitas. Primeiro, a mulher virtuosa para todos? De acordo com o texto aqui, não. Mas se ela é exceção, então não tem para todo mundo. Outra questão aqui. Uma vez achando a mulher virtuosa, quem diz que ela vai querer você? O que se vê na realidade são mulheres que até são virtuosas, têm um comportamento bom, tem muitas que são assim, pelo menos aparentemente, né? Mas quando vai ver, tipo, elas estão indo em porta de presídio, dá pra preso, estão indo se encontrar com caras degenerados de fora da igreja delas, ou então algum outro tipo de cara diferenciado, tem recursos, tem status. Então quem disse que a mulher, mesmo sendo virtuosa, ela vai te querer porque tu é virtuoso? Não existe isso. Entende? O texto nem fala disso. Então tem esses detalhes que os caras precisam ter em mente, mas eles não vai cair a ficha. O cara precisa pegar uma Maria da Penha nas costas, pegar uma medida protetiva, perder a casa, entendeu? Pegar uma alienação parental, quem sabe, não ver os filhos. Mesmo assim tem cara que não acorda, que não entende a realidade, entendeu? E aí entra essa questão das ilusões, né? Então quais que são as ilusões religiosas? As principais no tocante a essa área. Primeiro, busque a Deus e seja fiel e Deus vai te presentear com a mulher exceção. Isso está errado, entendeu? Deus, ele... Beleza, tu é fiel, vai ter as bênçãos de Deus, ok. Mas esposa fiel, mulher exceção, entendeu? Isso aí pode até vir, pode, mas não tenta cobrar de Deus isso, porque se aquele entregou para Adão já não deu certo, entendeu? Você tem que observar o exemplo de Cristo, porque ali era o filho dele de fato, e o exemplo de Cristo é totalmente diferente do exemplo de um cara que está pedindo em oração a Deus por uma mulher. Então a nossa oração tem que buscar ser fiel a Deus para revelar a Cristo, e não porque ele vai me presentear com uma mulher exceção. Entende? Isso daí tá errado, é uma busca egoísta, e o cara tende a se machucar muito no processo, porque, que nem foi falado, a maioria não é mulher exceção, não é virtuosa, a maioria é prostituta, são vagabundas, são mulheres da vida, mãe solteira irresponsável, que sai transando com um monte de cara, não sabe nem quem é o pai dos filhos dela, entendeu? E tu que é servo de Deus, tá buscando alguma coisa, tu que supostamente iria pagar por esses danos, né? Não vai porque tá conhecendo o jogo delas, entendeu? De tá utilizando a religião como capa para tentar aí uma apólice de seguro de vida, ou então alguém para pagar os boletos para ela, entendeu? Então é uma coisa verdadeira. Então, assim, busque a Deus e seja fiel, mas não espere mulher exceção. Não espere. Isso daí é uma falácia dos pastores muito grande, entendeu? Dizer que o membro, não, você vai ficar na igreja, você vai orar, entendeu? Orar 4 vezes, 5 vezes mais, e aí Deus vai te presentear com uma mulher,
e não sei o que. Esquece isso daí tá fora da realidade, inclusive é contra a própria vontade de Deus, entendeu? Porque ele mesmo diz pela boca de Paulo, é bom que o homem não toque em mulher. Ele falou lá no Gênesis, nessa questão de não é bom que o homem fique só. Só que Paulo diz, não, bom é que o homem, seria bom que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da imundície, né, que cada um tem a sua própria mulher. Então é outra questão totalmente diferente. Que nem foi dito, o exemplo tem que ser buscado é o de Cristo. O exemplo de Cristo. É um exemplo de um Daniel, de um Elias, Eliseu, entendeu? Esses caras, João Batista, e nenhum deles foi casado, tá? Então, e nem por isso, nem porque não eram casados, não eram menos responsáveis. Tem uns idiotas que acreditam o seguinte, não, porque se o cara não casa, significa que ele é um irresponsável, ele não tá nem aí com a vida, ele é que nem esse candidato a prefeito daqui de São Paulo, né? Não, o homem solteiro é desfuncional para a sociedade. E Cristo foi o quê, hein? E Cristo foi o quê, né? Ele que abre a boca tanto para falar de Bíblia, né? E Cristo foi o quê? Foi um palhaço, por acaso? Que veio aqui fazer teatro? Não. Foi um ser totalmente disfuncional para a sociedade, porque essa sociedade aqui é um sistema satânico, entendeu? Então, quanto mais gente disfuncional, melhor, entende? Então, assim, o cara buscar a solitude, buscar a comunhão com Deus, esquecer esse negócio de mulher, Paulo já deixou claro que o homem casado cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa, entendeu? Ele não está nem pensando em agradar a Deus, muito menos agradar a si mesmo. Ele está pensando em agradar a mulher, né? A sua vida não pertence a você, pertence à mulher, né? Você é o escravo dela, então agora você tem que fazer isso, e legalmente falando, o cara é escravo. Não tem direito nenhum a nada dentro de um relacionamento sério, dentro de um casamento. Entende? Então, assim, não busque mulher exceção, seja fiel a Deus. Essa é a principal ilusão aqui que é muitas vezes colocada nas igrejas, né? Você busca a Deus, seja fiel, e Deus vai te presentear com uma mulher exceção. Aí você vai ver a mulher exceção que tá vindo, né? É uma mãe solteira com 5 filhos, é uma borderline, é uma câncer B, é uma bipolar, louca, maluca, que qualquer hora pode dar um surto nela e tu vai parar na cadeia, entendeu? Vítima de... Não, porque ele tava me violentando, fazendo violência doméstica e não sei o que, é violência psicológica de não sei das quantas, e lei pra cá, lei pra lá, e o cara se ferrando, né? E dizer, não, eu sou homem de verdade, eu vou reconstruir o Ocidente. Gente, a verdade é que tudo vai pro fogo. Não tem que salvar nada. Não existe esse negócio de governo. Todos os governos são satânicos. Entendeu? Beleza, as autoridades são constituídas por Deus, ok. Deus permite que eles estejam lá, mas tudo vai pro fogo. Entendeu? E quem não se arrepender dos pecados e buscar uma vida em Deus, em Cristo, seguindo o exemplo de Cristo, aí vai acabar se ferrando mesmo, entende? Então, assim, é preferível, ao invés de acreditar em político, acreditar naquele que disse, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. E aqui fala assim, ó, nessa questão das ilusões. Então, assim, eles pregam lá, busque a Deus, seja fiel, e Deus vai te presentear com a mulher exceção. E outra falácia também que é muito comum dentro do meio religioso. A mulher que aceitou Jesus, ela é apta para casar mesmo tendo histórico promíscuo. Afinal, ela foi perdoada. Então, assim, não é porque a mulher foi perdoada os pecados do passado dela que ela está apta para relacionamento. Lembra lá da mulher de João 4? Ela não era judia, não estava na religião certa, verdadeira, né, da época. E o que Jesus falou para ela? 5 maridos já tivesse, disse que agora tem, não é teu marido. Isso dissesse com verdade. O que ele estava falando com isso daqui? Entendeu? 5 maridos você já teve. E o que tu tens agora não é teu. O que ela é aqui numa situação dessa? Entende? Se não é uma mulher zoada, uma mulher promíscua, já teve 5 maridos, cara. E o que tem agora não é dela, né? Porque já queimou todas as possibilidades. Então, uma mulher que tem vários parceiros sexuais, ela não é apta para relacionamento nenhum. Ela tem que ficar solteira, entendeu? Seguir aquilo que foi dito para Maria Madalena, não sei se foi Maria Madalena exatamente, mas João 8, né? Vai e não peques mais. Não é ir pra igreja casar com Miqueinha e casar com homens aí que
que estão lá iludidos. Não, você quer viver a vida de Deus mesmo, ser de Deus, então você vai ficar solteiro como uma espécie de paga pela promiscuidade que você já fez. Você já quis curtir tudo antes, então fique solteiro, entendeu? Porque qualquer cara que se aproximar de você, nesse sentido, ele vai sair contaminado e ainda por cima, como você se uniu com vários caras e repudiou, né? Então agora esses caras cometem adultério. Qualquer um que se relaciona com uma mulher dessa comete adultério. Por tabela, né? Por tabela. E, então assim, 5 maridos já tiveste, esse que agora tem não é teu marido. Se disseste com verdade. Exatamente. Entende? Então assim, meio que tentando finalizar nessa questão aqui desse vídeo, essa questão do movimento Eu Escolhi Esperar deve ser entendido no sentido seguinte. Então, é um discurso positivo, entendeu? Porém, é utópico supor que você juntar ali pessoas virgens com pessoas que não são virgens, gente que está buscando o relacionamento cristão em Deus, entendeu? Que está seguindo fielmente ali a fé que elas receberam. E tu juntar com pessoas que estão vindo, entendeu? Que já eram do mundo, escolarizado na maldade, na putaria, na coisa ruim, entendeu? Nas festinhas, balada, entendeu? Chopp, sei lá das quantas, cabaré mesmo, entendeu? Casa das primas. E tu juntar essa galera, pô, e achar que vai dar uma coisa boa, que isso é presente de Deus, que isso é coisa de Deus, entendeu? E isso daí não vai dar certo, entendeu? É um baita de um jugo desigual tu colocar uma campanha... não é uma campanha voltada somente para pessoas virgens, mas também para aquelas que já tiveram experiências e agora decidiram se preservar até o casamento. Então, elas agora decidiram, mas e as consequências disso, entendeu? Fica para trás? Entendeu? Quer dizer, o Shed, o Cafajeste vai lá, planta, agora o Miqueinha colhe, não, tá tudo certo. Né? Família abençoada por Deus. Não, Deus não tá nisso, é uma bagaceira, entendeu? É um bacanal, é o que acontecia no Império Romano lá dos líderes, os imperadores criaram lá aqueles ambientes onde todos os escravos iam fazer sexo uns com os outros lá, pra nascer outros escravos, entendeu? É aquilo lá, entendeu? Uma suruba, um bacanal, né? É isso aí que tá virando. Então eu escolhi esperar isso, é isso, entende? Então assim, os caras têm que ficar espertos nesse sentido. Porque senão eles vão ter uma vida miserável e desgraçada, nesse sentido de ficar pagando e usando a responsabilidade para arcar com coisas que não foram problemas que não foram criados por eles, entende? Então se a campanha ela não é voltada para pessoas virgens somente, então para mim pelo menos já perde a credibilidade, entendeu? Porque você tá... Isso se considerando também que elas não mintam dentro se caso fosse só de pessoas virgens. A média de idade de perda de virgindade no Brasil é 17,4 anos. Só que, para quem já conhece um pouco dos meandros da coisa, é bem antes, pô. Mulher é acostumada, entendeu? E aí vindo pra casar com o cara vai virar um saco de pancada na mão dela, vai ficar sujeito à Lei Maria da Penha, casamento estatal, entendeu? Que esses pastores pregam como se fosse bíblico. Não tem nada de bíblico, entendeu? Todas as regras erradas estipuladas pelo próprio Satanás no inferno, entendeu? Então, assim, um mecanismo feito para prender o homem dentro da religião, de dentro do Estado, para a produção de novos escravos, e aí vivendo aquela vida amarga, entendeu? Orando pelo pão que o diabo amassou. Entende? Que é essa vida miserável que esses caras vão estar batendo. Pessoas más, mal intencionadas, sempre levarão vantagem. Entendeu? Elas veem muitas vezes nesse movimento, nessas campanhas, oportunidade de conseguir, entendeu? Conseguir alguém que arque com a responsabilidade de estar ali cuidando delas, e a responsabilidade dos problemas que elas causaram, dos filhos delas, entendeu? E isso daí é plano de Deus para a vida de alguém. Negativo, filho, negativo. Que seja anátema. Então, que seja anátema. A igreja incentiva o casamento estatal, portanto é conveniente às leis de divórcio estatais. Mesmo que essas leis sejam contrárias à Bíblia. Eles não querem saber de Bíblia. Bíblia é para enganar os trouxas. Depois que eles já estão presos na Matrix, é a lei dos homens. A lei dos homens que pune eles mesmos, né, curiosamente.
Não tem ninguém mais feminista do que os próprios homens. Daí, pra estar finalizando algumas perspectivas, lembrando sempre o seguinte, tá? Esses caras não vão pagar advogado pra você se você se ferrar, né? Numa lei aí estatal relacionada a essa questão de divórcio, casamento, relacionamento, entendeu? Uma coisa é você... A única coisa que dá pra entrar, de acordo com João 10, é o próprio cristianismo, seguir o que Cristo fez, né? Entrará, eu sou o bom pastor, sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Agora, entre nas drogas, eu quero ver você sair. Entre no relacionamento sério com as leis estatais, essas leis draconianas, leis feministas, ginofascistas, entra no relacionamento. Eu quero ver você sair, entendeu? Quero ver. Eu tenho um colega meu aqui que arrumou uma mãe solteira de 2 filhos aí, concursado. O bicho era meio doido, entendeu? Tinha lá um lado de autismo, de bipolaridade, sei lá, os problemas nesse sentido. Foi lá querer pagar de homem de verdade. Não, vamos resolver os problemas. Homem de verdade, né? Descobriu que a mulher tinha um parafuso a menos. Terminou o relacionamento. Agora eu quero ver ele sair, né? Beleza, terminou o relacionamento. Só que não existe esse negócio de um vai pra um lado, outro pro outro. Não, negativo. Agora ela fica perseguindo ele, entendeu? Vai na academia, vai no trabalho, vai no escritório do cara. E ele que se ferre pra lá, né? Arrumou um satanás na vida dele. Uma oração respondida, né? Uma oração a Deus respondida. Quer dizer, Deus entregou agora um presente maravilhoso na vida dele, né? Uma mulher virtuosa. Isso daí é um presente do satanás pra vida dele. E ele que se ferre pra lá, porque quantas vezes foi avisado: olha, não vai por esse caminho, você pode acabar pagando pensão socioafetiva, entendeu? Beleza, tu gosta das crianças, ok, mas não se envolva com mãe solteira. A Bíblia está dizendo aqui, a mulher virgem do seu povo. Do seu povo. Não. Passado não importa, né? Passado não importa. Então que se ferre pra lá, cara. Eu é que... fazer que nem a sabedoria, né? Lá em Provérbios 2, se eu não me engano. Não, agora que vocês desprezaram meu conselho, eu vou rir da cara de vocês, entendeu? Eu vou rir da cara de vocês, entendeu? Pra vocês... vocês desprezaram o conhecimento, desprezaram tudo aquilo que foi feito, entendeu? Tem que ser colocado esses pontos aqui. Eu não falo isso daqui em igreja nenhuma, só para vocês aqui, porque são coisas que tem que ser faladas. Então, assim, no fórum, no divórcio, na separação de bens aí, Bíblia não é consultada, esqueçam Bíblia. São as leis do Satanás, as leis em prol de defesa só das mulheres, entendeu? E os caras que se ferram, né? Enfia isso na goela abaixo dos caras, entendeu? Bíblia é só no altar e no púlpito para fazer juramento, mas depois é lei dos homens, a lei do Satanás no divórcio e na vida, entendeu? Homens aí presos no sistema financeiro, no sistema estatal, entendeu? Não vai ser obediente, seja bem obediente à sua esposinha, porque senão você tá no sal, entendeu? Qualquer hora ali, não, ela disser assim, eu não aguento mais ouvir sua voz porque eu fico seca. Tô querendo o divórcio, a casa, metade ali os carros, a poupança lá, os investimentos, a empresa, entendeu? E você, em medida protetiva, porque você cometeu violência doméstica, e tchau, entendeu? E você sai com um tapinha nas costas. Não, mas peraí, eu fui um homem de verdade, né? De te assumir. Beleza? Que se exploda pra lá. Entendeu? Que se exploda. E aí, o que acontece? Movimentos como esse, ou campanhas como essa, tá? Incentivam aquilo que chamam de job gospel, ou GPzismo gospel. Quer dizer, um bando de prostitutas, de certa forma, aí se relacionando com caras que não deveriam ter nenhum tipo de problema nesse sentido. Então, eles vão ser fisgados por serem fracos e não dominarem a sua libido. Entendeu? E quem tiver na busca aí do tesouro, da joia rara, né? Porque assim, eles usam lá Provérbios 31:18, ou melhor, 31:10. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor é sério de finas joias. Eles usam para dizer o seguinte:
A sua busca deve continuar, pois a mulher é uma joia rara e Deus tem uma para você. É errado, filho. Aqui ele colocou a mulher como uma joia rara, mas o texto não está falando que mulher é joia rara. Está falando que a mulher virtuosa no singular é a joia rara. O resto não é joia rara, não. São mulheres comuns, mulheres que servem aí para... Elas estão aí para mostrar o que elas vieram, né? O feminino está aí para mostrar. Entendeu? Só para ficarem se exibindo sexualmente. Entendeu? Já que querem se objetificar. Então, beleza. Cada um faz aí o que quer. Mas o foco é o seguinte, se você ainda está na busca pelo tesouro, você imagina aquela caixa de bombom, né? Tem 100 bombons, nossa, muito bom cada um deles, mas só que a porcentagem de divórcio está em 70%, né? 70%, 74%, 75% de divórcio são elas que pedem. Coloca aí 75 desses 100 bombons todos envenenados. Vamos ver quantos bombons aí, quantos casamentos você consegue tragar até via óbito. Sendo que Jesus, em Mateus 22:30, já disse claramente que no céu não se casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos, que não podem morrer. Então é muito claro. E se você estiver na busca, prepare-se. Mas prepare-se, entendeu? Se estiver na busca do tesouro, da joia rara, prepare-se. Para, 2 pontos. Primeiro, sofrer muito. Provérbios 12:4, mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão dos seus ossos. Prepare-se para perder a paz e a tranquilidade. Provérbios 27:15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Você não vai ter paz, meu amigo. Ou você escolhe o relacionamento ou a paz. Não tem meio termo. Prepare-se para ser desrespeitado, ser traído, porque a mulher tem sempre razão. Provérbios 30:20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz, não cometi maldade. Ela sempre está certa, filho. Sempre. Faz tudo errado, só que aí fecha a boca e diz, não cometi maldade. E ainda, dentro do meio religioso, a culpa é sempre de quem? Do Satanás. Então qualquer coisa errada, qualquer deslize, a culpa é de Satanás, né? No fim das contas. Ela se isenta da responsabilidade. Sempre é o Satanás. Não foi o Satanás que me tentou, né? Quantas vezes eu já vi testemunhos de mulheres aí, mãe solteira, né? Que vai grávida pro púlpito ali. Não, porque eu fui enganado e tal, mas foi uma obra de Satanás na minha vida. Negativo, filho. Não venha se isentar da sua responsabilidade falando que foi acidente, entendeu? Como se o cara escorregasse numa casca de banana. Imagina o cara escorregar numa casca de banana, a mulher tá lá no vaso de pernas abertas e aí tipo o negócio encaixar ali. Não, foi um acidente, né? Beleza? Insultar a inteligência das pessoas. Então prepare-se para sofrer muito, perder a paz e tranquilidade, ser desrespeitada. Nossa, sempre tem razão. Prepare-se para perder seus bens. Onde se aumentam os bens, também se aumentam os consumidores, né? E aqui fala o seguinte, Provérbios 29:3. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Mais claro que só o meio-dia aqui. E prepare-se ainda para perder a vida, que é o bem mais precioso que supostamente se tem. Perder a vida, Provérbios 6:26. Por uma mulher prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Então assim, os caras querem continuar na busca. Ok, o caminho de Cristo já está traçado, que é totalmente diferente do caminho desses homens comuns, mesmo dentro das igrejas. E aí é necessário haver discernimento para saber o que fazer. No tocante a isso. Olha aqui onde é que está a pastora Marta. A pastora Marta. A pastora Marta, a cara que trabalha com ela na Marco Polo, ó. Olha aqui, os dois juntos, ó. A pastora Marta, minha esposa, saindo do motel.
Esse arrombado aqui, ó. Sai daí. Sai daí. Tá aqui, ó. A Martinha, a esposa, a pastora Marta, a vagabunda da filha da puta, achou que eu não ia pegar. Dona Idalina, sua filha, Dona Idalina. Olha aqui, Dona Idalina, a sua filha amada, ó. Olha aqui, ó. Quem é que é essa aqui? Quem é que é essa aqui? Quem é que é essa aqui? Duas famílias destruídas. Quem é que é essa aqui? Duas famílias destruídas. Quem é que é essa aqui? Quem é que é essa vagabunda aqui, ó? Dele. Eu não tô fazendo nada. Essa aqui é casada. Cara, assim, ó, você tocou na mulher do ungido de Deus, tá? Você tocou na mulher do ungido de Deus, você vai saber onde você encostou, tá? Vai pra cá. Vem pra cá. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Marta Rodrigues, pastora, casada, tá? Saindo com um novinho, claro, é novinho, né? Eu sou velho. Ela disse que posou no hospital. Mentira. Eu posei. Ela dormiu com o cara ali. O que tu fez pra mim? Ai, tudo que eu fiz pra tu, mas eu nunca fiz isso aí que tu fez, sua vagabunda. Tá? Por que tu fez isso pra mim? O que eu